Vamos orar, feche seus olhos agora. Leve seu coração ao Senhor. Repita comigo: Pai, eis-me aqui. Que a Tua palavra se consolide e fortaleça na minha alma. Toda barreira, todo empecilho das trevas, para que eu não receba tudo que o Senhor tem para mim nessa noite, caia por terra agora. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, os apóstolos estão ali no estado do Rio, não estão em Macaé, estão na cidade de Volta Redonda, onde a apóstola Yara está ministrando um congresso de mulheres, e eles mandaram um beijo para toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Hoje nós vamos compartilhar sobre veredas antigas. Princípios, essência de vida. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Abra comigo em Mateus capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, as minhas palavras jamais passarão. Nós vemos o Senhor nos indicando um caminho que é sinalizado pelas palavras do Senhor. E essa palavra usada por Jeremias, vereda, é uma palavra diferenciada, ela não é qualquer tipo de caminho. E a palavra do Senhor por si mesmo, ela se faz entender. E nós temos uma definição muito boa de vereda, que está no livro de Números, capítulo 22, versículo 24. Coloca pra gente, fazendo favor. Olha só o que diz esse texto. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa... Leia alto para mim. Numa... entre as vinhas, havendo uma sebe, de um e de outro lado. Esse texto ele está falando de quando Balaão estava indo amaldiçoar o povo de Israel, e o anjo do Senhor parou no meio do caminho. E por que é importante nós entendermos essa passagem? Porque essa passagem conceitua a vereda. O anjo do Senhor parou no meio de um caminho apertado, onde tinham barreira de um e de outro lado. E o termo usado pelo escritor bíblico é vereda. Nós conseguimos entender então que vereda é um caminho restrito. É um caminho que não dá para passar dois ao mesmo tempo. Quando se vão dois, um é bloqueado. Então esse é um entendimento essencial de vereda. E lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, nós temos um complemento desse entendimento que sai do campo físico e entra no campo conceitual do que é vereda, porque o conceito de vereda é uma somatória de algo que é físico para o seu entendimento e algo que é conceitual. E o conceito de vereda é esse: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, tem uma vereda ideal para andar, a vereda do justo. E ela não é uma vereda de trevas, não é uma vereda bagunçada, não é uma vereda misturada. É um caminho restrito e apertado, mas é um caminho de luz. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Então entenda, Deus tem um planejamento de vereda para a sua vida. E o próprio Jesus já nos deixou isso muito claro quando ele disse: o caminho que leva para a salvação é estreito e apertado, e poucos são os que acertam com ele. Mas o caminho que leva para a perdição é largo, espaçoso, e muitos são os que andam por ele. A vereda, ela nos leva a um objetivo final de vida. A vereda nos leva a um projeto de Deus. Só que nós temos que entender como processar a nossa vida na vereda. Nós temos que entender que ela vai ser sim um caminho restrito, como exemplificado no livro de Números.
E nós temos que entender que a vereda planejada por Deus para a nossa vida é um caminho de luz. Não tem como seguir a vereda espiritual que Deus propôs para nós com uma vida misturada com os princípios do mundo. Não há como servir ao Rei Jesus e a servir aos prazeres do mundo carnal. Nós temos que nos apartar das misturas e dos espaços cômodos mundanos e nos posicionar dentro da vereda apertada. Saiba de uma coisa, você pode passar uma vida apertada nessa terra, mas esse caminho apertado vai te levar para uma eternidade de alegria, paz e consolo na presença do Senhor. E você não pode comprometer a excelência desse caminho. E quando o profeta Jeremias escreveu para o povo de Israel, no versículo 16 do capítulo 6, ele disse: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem e observai o caminho. Prestem atenção no caminho, voltai às veredas antigas. E no final do versículo, a resposta do povo de Israel é: nós não andaremos nele. Israel tinha o entendimento desse caminho apertado do Senhor, mas Israel chegou num ponto que ele disse assim: nós queremos folgar a nossa vida, nós queremos praticar o que os povos de Canaã praticam. Queridos, enquanto Israel estava no Egito, sofrendo com os chicotes dos egípcios, eles estavam na presença de Deus. Eles estavam clamando a Deus 400 anos pedindo, 400 anos perseverando em andar no caminho apertado. E aí Deus levantou Moisés e mandou a libertação. O povo entrou no deserto, o deserto, tempo limitado, dependendo do milagre do Senhor, e o povo continuou ali na presença de Deus, cometeu alguns desvios, alguns erros, mas rapidamente voltava a andar na presença do Senhor. Tinha uma vida associada a um coração inteiro na presença do Senhor. Mas quando o povo de Israel entrou em Canaã, por incrível que pareça, eles se afastaram de Deus. Quando eles entraram no caminho da bênção, quando eles entraram na provisão, quando eles pararam de comer carne de segunda e passaram a comer picanha, quando eles pararam de andar de ônibus e andaram de carro zero, quando eles compraram a roupa nova e a viagem que eles tanto sonhavam, acomodaram-se na presença do Senhor, saíram do aperto de Jeová. Sabe por quê? O ser humano tem uma tendência a negociar com Deus. Eu estou na posição, eu alcancei, não precisa ser tão duro assim. E essa situação levou Israel a uma situação deplorável. No livro de Jeremias mesmo, capítulo 32, versículos 34 e 35, nós vemos a que ponto Israel chegou. Capítulo 32, versículo 34. Olha o que Israel fez em Canaã, na terra da bênção, conquistando seus inimigos, mas puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Também edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem passou pela minha mente, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Olhem o ponto que Israel chegou. Eles colocaram ídolos dentro do templo de Deus. E como se isso não fosse suficiente, eles sacrificaram seus filhos no fogo. Os sacrifícios a Baal é historicamente, um dos mais terríveis sacrifícios humanos que tem, onde queimam-se seres humanos na frente de uma estátua de bronze. E pasmem, o povo de Israel, na terra prometida, queimou seus filhos no fogo a demônios. Isso é para gerar em nós o impacto do que o ser humano, no caminho folgado e cômodo, ele pode fazer. Por isso Jeremias deu esse grito: voltai às veredas antigas. E ele fez um clamor a Israel através de uma ordem de Deus:
Ponde-vos à margem do caminho e vede. O profeta disse isso para o povo. Esse grito do profeta para Israel, ele ecoa pela eternidade. E ele tem que ser ouvido por mim e por você. Sabe por quê? Se nós nos esquecermos das veredas de Deus, nós nos acomodaremos espiritualmente e começaremos a viver o evangelho misturado com o mundo, aonde as distrações, as coisas boas, as concessões se tornam parte da nossa vida. Não precisa ser tão radical, não precisa ser tão fanático. O que importa é isso, o que importa é aquilo, deixa disso. Ô frasezinha terrível. Isso não importa. Não precisa ser assim. Pode ir um pouquinho, e nesse pouquinho você vai seguindo passos largos para o inferno, distante da presença de Deus. E Satanás sabe jogar, povo de Deus. Satanás sabe negociar. Se para fazer você pensar que isso que você está fazendo é bom, ele puder colocar dinheiro na sua conta, ele vai colocar. Mas daqui a pouco, ele te leva cheio de ouro e prata para o inferno. Se para colocar um câncer em você, ele tiver que curar o seu bicho de pé, ele vai curar. Uma coisinha boba. Satanás quer te iludir. Satanás quer te enganar. E sabe como você foge do engano de Satanás? Voltando os seus olhos para as veredas antigas. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. E o Espírito Santo dá uma ordem: ponde-vos à margem do caminho e vede. Por que o Espírito Santo dá essa ordem? Ponde-vos à margem do caminho. A margem significa que você está na marginal, você não está no núcleo. E o Espírito Santo te manda observar os caminhos da sua vida. Isaías capítulo 30, versículo 21, nos deixa muito claro qual é a postura de Deus quando estamos à margem do caminho. O texto diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviares para a direita ou para a esquerda. Por que o Espírito Santo ele dá essa ordem? Para que você observe os caminhos da sua vida. Tudo que você for fazer na sua vida, tudo, você tem que perguntar a Deus: Senhor, esse caminho tem alguma coisa a ver com as veredas antigas? Esse negócio tem alguma coisa a ver com os princípios do Senhor para a minha vida? Esse relacionamento tem alguma coisa a ver com o Senhor? Não coloque os seus olhos nas coisas que o mundo te oferece, mas coloque os seus olhos e os seus ouvidos no que Deus pode te falar. E queridos, eu com segurança posso te dizer, essa voz nos acompanha. E o profeta Isaías disse: ouvireis uma voz atrás de ti quando fores vos desviar para a direita ou para a esquerda, e a voz vos dirá: esse é o caminho, andai por ele. Qual é o mundo que nós vivemos? Um mundo sem definições. Tudo pode, tudo é aceitável, tudo é negociável. A sexualidade já não é mais a referência bíblica. As negociações financeiras não precisam ser no rigor da palavra de Deus, porque afinal vivemos num mundo onde os impostos beneficiam o governo. As conversações não precisam agradar tanto a Deus. Eu posso falar algumas palavrinhas que os meus amigos falam. O que são isso? Caminhos que são colocados diante de você todos os dias. E se você é levado como uma marionete social por todos os caminhos que são colocados diante dos seus olhos, você vai perdendo a vereda antiga todos os dias. Por isso o Espírito Santo te diz: meu filho e minha filha, põe-te à margem, não se envolva com nada até que você tenha certeza que esse caminho tem a ver comigo. E posso te dizer uma coisa? Tudo que tem a ver com Deus é um pouquinho mais difícil. Tudo que tem a ver com Deus é um pouquinho mais apertado. Você tem que emagrecer. Ou coisa difícil é emagrecer.
fisicamente e espiritualmente. É um mistério. Tem que tirar as calorias extras. O caminho que leva para a salvação não entra o pneuzinho. Você tem que ir sem ele. Não vai aquela mania, aquele hábito de falar mal daquele cara chato. É tão bom falar mal do chato. Não, no caminho de Deus você tem que amá-lo. Se calar, quebrantar o seu coração, se pôr à margem do caminho e observar. Nós temos um grande outdoor de caminhos da vida dentro das nossas casas, que são os nossos aparelhos televisores. E um dia desse, aconteceu um negócio interessante. Tem um seriado da Globo que chama Grande Família, e o pastor Jonas estava comentando comigo hoje de manhã, ele foi na rádio, e ele estava comentando que um dia ele estava vendo o seriado, e o menino, filho de um personagem, tomou a benção ao pai, a moda antiga. Benção, pai, no meio de umas visitas. E as visitas foram embora, ali no episódio. Depois que as visitas foram embora, isso é um seriado para a família. O menino chegou para o pai e falou: cadê meus R$5? Aí o pai falou: para quê? Esse negócio dessa palhaçada de pedir benção na frente dos outros aí. Eu fiz, agora me paga. Princípios sutis para desconstruir a vereda antiga. E se você não se põe à margem do caminho e se pergunta: devo andar por esse caminho? Sabe o que entra no seu subconsciente? Fala para meu filho tomar benção, mas não. Aí você fala: eu não sou influenciável. É sim. Se você não reflete sobre os princípios dos quais você ouve e absorve, aquilo se torna praxis, a prática da sua vida. E Satanás, ele trabalha nas entrelinhas. Satanás, ele trabalha na obscuridade. Daqui a pouco, você está falando palavrão, porque você ouviu alguém falar no programa de televisão. Saiu da vereda antiga. Saiu da postura que Deus queria. Você tem ouvido a voz de Deus falando por trás de você? Esse é o caminho, andai por ele. Você tem perguntado a Deus para que você ouça? Que evangelho você tem vivido, meu irmão? Que essência você tem procurado? O Espírito Santo está gritando para você nessa noite. O mundo está louco. O mundo está perdido. A vida não vale mais uma moeda de 10 centavos. A pureza é coisa do passado. E você se envolveu com esse mundo? Ou você está disposto a ouvir a ordem do Senhor? Ponde no caminho. Perguntai ao caminho. É a vereda do Senhor para a minha vida. A segunda coisa que Jesus faz para nós, que o Espírito Santo faz para nós, nesse conceito de entendimento, é uma recomendação. Qual é a recomendação? O entendimento das veredas antigas, das veredas de Deus. Você precisa entender. Você precisa refletir na palavra de Deus. Ora, para entender e refletir, eu tenho que buscar, eu tenho que conhecer. Por mais que nós, os líderes dessa casa, ou de qualquer casa espiritual nessa terra, nos esforcemos para te ensinar a palavra de Deus em 40, 30 minutos de mensagem uma vez por semana, isso é muito pouco ante a tudo que Deus tem para você. E se você não abre a preciosa palavra de Deus todos os dias, e não medita, e não mergulha, e não entende a essência, você vira uma marionete social, chamado de crente. Eu sou crente. Mais uma religião. Não tem essência. E entra pela hipocrisia de adorar a Deus com os lábios. E pode até chorar emocionalmente numa reunião, ouvindo um louvor tão bem tocado por esse grupo precioso que nós temos. Mas você também chora ao ouvir uma Whitney Houston. Você também chora ouvindo, mas pensa numa banda aí. Aí. Tinha que ser esse sertanejo, né, pastor? A
minha filha estava vendo lá na televisão hoje um negócio lá do cantor, eu acho que morreu, passou a reportagem de novo, e eu vi ela falando com a mãe: mãe, as meninas estão tudo chorando. Por causa no show do cantor, passou lá um comercial. Aí minha esposa respondeu para elas: minhas filhas, é porque tudo que elas têm é isso aí, é um artista. Aí minha filha falou: é muito pouco, Jesus é muito mais. Glória a Deus por isso. Que nós ensinemos os nossos filhos no caminho. Mas olha que, se nós não andarmos nesse caminho, daqui a pouco você está chorando ao som de Zezé Camargo e Luciano. Do mesmo jeito que você chora domingo à noite no louvor. Agora quem te vê nunca vai poder te acusar, nem te julgar. Para quem vê, você está chorando. Mas você sabe a qualidade, o conteúdo dessas lágrimas. Ah, você sabe. E o desafio do Espírito Santo para você nessa noite: engrosse o caldo espiritual da sua vida. Aleluia! Mergulhe mais fundo em entender quem é Deus. Pare de conhecer a Deus pelo que eu te falo que Ele é, ou pelo que qualquer líder espiritual, na melhor intenção, fale para você o que Deus é. Deus quer se revelar para você. Uma pessoa um dia chegou para mim e falou: pastor, todos os meus amigos estão me traindo, me abandonando. Eu me sinto sozinha. Eu falei com essa pessoa: sabe por quê? Deus está arrancando um por um, com raiz, porque você ama mais eles do que o seu Jesus. Me responde uma coisa, minha irmã: o que você sente por fulano, você sente por Jesus? A confiança que você tem em mim, porque ela é minha amiga, você tem em Jesus? Aí a pessoa com muita honestidade falou: sabe que não. Qual é o grau da sua amizade com Jesus? Qual é o grau do seu relacionamento com Ele? Quem é Jesus para você? Se Jesus não for tudo na sua vida, você vai trair todos os seus pastores, em nome do seu bel prazer. Se Jesus não for tudo para a sua vida, você vai trair a sua igreja quantas vezes forem necessárias. A hora que o sexo livre bater na sua porta e ninguém estiver te observando, você vai pensar: por que não? Qual o prejuízo terei? Você vai trair todos que você diz que ama. Você só não trairá todos que você diz que ama se você amar Jesus em primeiro lugar, porque Ele te vê em todo e qualquer lugar. Mergulhe na essência do cristianismo. Cristianismo não é religião. Igreja, pare de ser religiosa. Pare de ser hipócrita com relação ao Rei dos Reis. Não para mim, porque como eu te disse, eu acredito em você. Mas se Jesus não é tudo para você, você sabe que Ele não é. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 aos 17, diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Essa essência inspirada é a vereda antiga que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Jesus não está preocupado se nós estamos no século 21 ou se estamos no século 2. Santidade é santidade. A voz do Espírito Santo é a voz do Espírito Santo. A vida que você tem que ter com o Espírito Santo, você tem que ter com o Espírito Santo. Por isso, todos os dias você precisa perguntar pelas veredas antigas: qual é o bom caminho, Senhor? E deixar que Ele te responda. E como o Espírito Santo te responde? Através da essência, da inspiração da palavra de Deus. Você tem que se voltar para a palavra de Deus, querido. Sabe por quê? O discurso que eu estou fazendo aqui, quando você chegar na sua casa, você terá esquecido 50% dele. Você se lembrará de algumas frases fortes. E através da unção do Espírito Santo, isso toca o seu espírito. Mas a sua mente vai esquecer de algumas coisas. E é nesse esquecimento que você se afrouxa no caminho largo. E o diabo está arrancando a sua paz, está tirando a sua bênção, está segurando a sua prosperidade, está oprimindo a sua vida. E você fica procurando nome de demônios para culpar pelas suas derrotas. E você não vai achar, porque a culpa é sua. Mas quando você procurar e perguntar: qual é a sua vereda, meu Deus? Ele vai te responder. E o projeto e a proposta do Espírito Santo não é meia boca, não é mais ou menos. Jesus não quer de você nada menos do que perfeição. Ah, meu Deus, é impossível. Não, é impossível. É possível ser santo e perfeito na presença de Deus. Se esse discurso é loucura para o século 21, eu vou morrer como louco, porque eu acredito na santidade total. Eu acredito num coração que medita de acordo com a vontade de Deus. Eu acredito numa boca pura, que não fala uma palavra que desagrade ao Espírito Santo de Deus. Eu acredito em um ser humano que é templo do Espírito Santo de Deus. Aplauda Ele! Mais forte, igreja! Você é templo do Espírito Santo. Não dá para misturar com o mau cheiro do mundo. Não dá para se envolver com o comércio indevido e a prostituição da carne. Não dá. É possível ter uma vida reta com Jesus. Voltai às veredas antigas. Voltai, voltai. Ponde-vos no caminho. Perguntai pelas veredas antigas. E quando você se põe no caminho, encontra o caminho, procura a essência das veredas. Anda nesse caminho que é apertado, mas que é luminoso, é claro, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Você encontra uma promessa. E sabe qual é a promessa? Encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu te pergunto, qual de nós em alguma área da nossa vida não está cansado e oprimido? Nós queremos as soluções para as nossas opressões. Nós queremos a solução para os nossos cansaços. Mas nós não queremos com a mesma intensidade ir a Jesus. Ir a Jesus tem um critério. E o critério é espiritual. Jesus é rei. Você não entra de bermuda, sandália havaiana, camisa suja, boné para trás, na casa da Dinda, para sentar com a Dilma Rousseff. Você coloca a sua melhor calça, a melhor camisa. Se não tem um perfume, você pede emprestado. Mas você vai falar com um líder nacional. O critério espiritual passa pelo mesmo caminho.
mas ele é espiritual. Jesus quer um espírito reto. Jesus não quer um mentiroso na presença dele. Jesus não quer um hipócrita na presença dele. Jesus não quer alguém que pisou na alma da mulher ou do marido, ou amaldiçoou o filho, ou xingou o guarda de trânsito na presença dele. Jesus não quer alguém que fez fofoca com a vida do irmão, por mais errado que ele esteja, na presença dele. Por isso muitos tentam chegar e poucos vão. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque poucos decidem se vestir espiritualmente para ir a Jesus. Como você tem ido a Jesus? Com uma lista de pedidos e um espírito imundo pelo pecado? Jesus não está te ouvindo. Limpe-se primeiro. Esqueça sua lista de pedidos. Eles serão respondidos antes que você abra a sua boca. Vinde a mim ao convite do Messias, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Jesus fala a mesma coisa que Jeremias falou 900 anos antes dele nascer. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer trazer essa leveza para a minha vida e para a sua. Jesus quer nos promover a um caminho de luz. Jesus quer nos promover a uma vida brilhante. Não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é se agora você tomar uma decisão no fundo do seu coração. Jesus, eu abandono a minha vida de pecado e vou ao Senhor. E eu quero te dizer que agora o seu peso é tirado, a sua opressão é destruída, as forças da maldade contra você são bloqueadas, e você entra em uma revolução espiritual. Pode aplaudir a Ele. E você entra num caminho de milagres. Jesus quer fazer milagre na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida. Jesus está represado de milagres para derramar sobre você. Mas cadê você tomando a postura? Cadê você procurando o caminho? Você nem sabe qual é o caminho. E aí, vai procurar a sessão de acupuntura para desestressar. Você não precisa de frases repetidas. Você não precisa de dogmas. Você não precisa de um templo. Você não precisa de um amuleto. Você não precisa de uma imagem. Você não precisa de um pedaço, de um manto ou de uma madeira que se dizem ser de uma cruz. Você não precisa de uma religião. Você precisa se vestir para ir a Jesus. Tenha a potestade que estiver se levantando contra a sua vida. Se você tomar uma decisão hoje, ela cai. Satanás é um tremendo de um ator. Ele te engana. Ele pinta uma cara de leão, sendo que a face dele é como de uma hiena magrela, que se você bater o pé em Cristo, sai correndo. Ele e todo o seu bando. Um só homem de Deus revestido do Espírito Santo tem autoridade no nome e no sangue de Jesus para fechar as portas do inferno. Pode aplaudir o Senhor, Ele é tremendo. Aleluia, aleluia. Vida, descanso é a maior promessa do cristianismo.
Esse descanso começa já para aqueles que andam nas veredas antigas, no caminho perfeito de Deus. Quer descanso? Quer paz? Ande no caminho perfeito de Deus. Se você entrar no caminho perfeito de Deus, se você detectar o caminho, perguntar por ele, entrar no entendimento da palavra e começar a andar nessa vida de santidade, pastor Adriana, eu vou te dizer que você vai descansar mais. O gráfico das libertações diárias vão descer, porque você vai tomar posse da sua libertação através da sua atitude. Não que fazer libertação seja ruim, não, é muito bom. Mas eu quero te dizer que os demônios têm avacalhado com sua vida por culpa sua, meu irmão. Satanás só entra onde ele tem chave, onde ele pode abrir. Sabe por quê? Quando a porta é trancada com a chave do sangue de Jesus, me pergunta se ele abre. Me pergunta se ele abre. Ele nem tenta chegar perto, porque o fogo que sai de lá consome ele. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Saíram ilesos. Quando os homens que os julgaram na fornalha chegaram perto, foram queimados vivos. Essa é a pegada do poder de Deus. Domínio sobre as forças das trevas. A porta está aberta. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e achareis descanso para as vossas almas. O desafio é começar, é continuar e é terminar no caminho de Cristo até entrar no céu de glória, onde não haverá choro, onde não haverá angústia, onde não haverá desespero, tentação, pecado, demônio. Nós vamos morar lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. Esse homem achou o caminho. Esse homem andou no caminho. Esse homem terminou no caminho. Ele está em descanso. Apóstolo Paulo de Tarso. E ele deixou para nós o segredo. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará daquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Sabe quem são esses todos? Nós outros. Libere uma palavra de adoração a Ele. Libere agora, libere. Diga a Ele: eu te adoro, Jesus. Diga a Ele: eu te adoro, Jesus. Eu hei de alcançar o meu tesouro. Eu hei de alcançar a minha vitória. Eu hei de alcançar a minha vitória. Porque o desafio é começar, continuar e terminar no caminho de Cristo, a vereda da vida. Aplauda o Senhor. Mais forte. É pro Rei. É pro Rei. É pro Rei. E o Senhor dos Senhores. Meus amados, tem solução até para o morto que acredita em Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi o que Jesus disse. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não estou perguntando quantos metros de profundidade tem o poço que você chegou. Eu te garanto, a mão de Jesus pode te levantar de lá. A mão de Jesus pode te colocar de pé para você andar no caminho todos os dias. Esse discurso tem 2000 anos de existência. É a palavra de Cristo. E muitos estão firmes nele até hoje. Eu e você
fazemos parte desse exército de Cristo. Se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor. Vai glorificando ao Senhor, vai. Vai bendizendo o nome dEle, vai. Vai bendizendo, vai exaltando o nome dEle. Vai falando para Ele: Jesus, eis-me aqui. Eu quero a vereda antiga. Eu quero achar o caminho. Vai falando com Ele, querido. Não se disperse. Não se disperse. Vá adorando. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo nesse momento.